Olá meus queridos apaixonados por carros, hoje a parte 2 da história da Renault. Então vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, as fábricas de Louis Renault trabalharam para a Alemanha nazista, produzindo caminhões. Em virtude disto, ele foi preso durante a libertação da França em 1944 e morreu na prisão antes de preparar sua defesa. Isso mesmo, turma, ele morreu assim muito triste. Seus ativos industriais foram confiscados pelo governo do general Charles de Gaulle e as fábricas se tornaram uma empresa pública, conhecida em francês por Régie Nationale des Usines Renault. Foi a partir desta época, como estatal, que a montadora assumiu o desafio de provar que podia ser tão competitiva quanto uma empresa privada. Durante a guerra, as fábricas da montadora produziam materiais militares, e somente em 1946 foi retomada a produção de carros de passageiros. No ano seguinte, foi finalmente lançado seu primeiro modelo verdadeiramente popular, o Renault 4 CV, que viria a se tornar um dos carros mais importantes na história da indústria automobilística e avô do Gordini, dado o enorme sucesso que alcançou, vendendo 500 mil de unidades até o encerramento de sua produção em 1961. O sucesso desse modelo compacto comprovou a viabilidade econômica da marca, dando-lhe novo impulso em um período de dificuldades e incertezas. A partir de 1955, a empresa intensificou uma de suas vocações, a exportação, tornando-se a maior exportadora industrial da França. O sucesso das vendas teve como destaques os modelos compactos, como por exemplo, o Renault 4 em 1961, que viria a vender mais de 8 milhões de unidades. O top de linha Renault 16 lançado em 1965, que revolucionou os valores tradicionais com sua porta traseira e modularidade, e que viria a ser o primeiro Renault a ganhar o título de carro do ano, e o Renault 5, um automóvel de tamanho pequeno e popular lançado em 1972, que se transformaria em um dos maiores sucessos da empresa, muito em virtude de sua economia no período da crise de petróleo que o mundo viveu. Em 1982, a Renault se tornou a segunda montadora europeia, atrás apenas da Volkswagen, a produzir automóveis nos Estados Unidos. O Alliance, versão americana do Renault 9, foi o primeiro carro produzido em solo americano. Outros sucessos foram lançados na década de 1980, como o extraordinário R9 em 1981, o Renault 25, automóvel de alto luxo, em 1984, e o Super 5, em 1991. A montadora decidiu terminar com a designação dos modelos de carros por números, uma tradição desde sua fundação. Nesta década, a Renault entrou em uma nova etapa de sua história, passando novamente para a iniciativa privada no ano de 1996. Sua capacidade de inovação foi ressaltada principalmente com lançamentos de sucesso como o compacto Clio, o versátil Twingo, o luxuoso Laguna, o popular Megane, a funcional Scenic e o ousado Kangoo. No dia 2 de janeiro de 2001, a Renault vendeu sua subdivisão de veículos industriais, conhecida como Renault Véhicules Industriels, criada em 1978, para a sueca Volvo, que a rebatizou de Renault Trucks em 2002. Em 2005, o brasileiro Carlos Ghosn, que era até então executivo da Nissan, assumiu o cargo de CEO da Renault em substituição a Louis Schweitzer, que comandou a montadora francesa de 1992 até este período. No dia 9 de fevereiro de 2006, Carlos Ghosn anunciou o Plano Renault Contrat 2009, com o qual a marca procuraria continuar seu espírito inovador com planos tão ambiciosos como se converter numa das montadoras que menos poluem o meio ambiente. No dia 8 de dezembro de 2007, a Renault anunciou uma parceria com empresas estatais russas para revitalizar a Tovaz e a tradicional marca Lada. O lançamento do Koleos, primeiro utilitário crossover 4x4 da montadora, foi o 11º modelo dos 26 anunciados para dinamizar o crescimento da Renault no mundo. Com o lançamento de um crossover 4x4, a montadora prosseguia em sua ofensiva de produtos e completava sua oferta de automóveis, propondo um modelo inédito na história da marca. Em 2008, a Renault fez 9 lançamentos mundiais. Apesar da grave crise financeira que o mundo atravessou em 2010, a montadora bateu recorde histórico de vendas com 2,6 milhões de unidades comercializadas. Somente na Europa foram vendidos mais de 1,6 milhões de veículos.
Nos últimos anos a Renault modernizou e remodelou sua linha de veículos com o lançamento de modelos como o utilitário esportivo compacto Duster, que se tornou o carro mais vendido da montadora no mundo, o carro elétrico Zoe, o crossover compacto com design arrojado Capture, mais recentemente o luxuoso Talisman. Além disso, a montadora francesa firmou em 2013 uma parceria com a Dongfeng, criando a sua primeira joint venture para produzir seus veículos na China, hoje só turma se vocês quiserem. Mais sobre a Renault deixe nos comentários parte 3. Não esqueça do like e de inscrever-se. Eu agradeço e até um outro dia.